Olá, pessoal. Olá, pessoal. Acabei de marcar o OK aqui em mais um vídeo, então vamos para o próximo. Mantendo o tema da autocrítica, autoavaliação e mudança de atitudes. E agora, depois que nós já delimitamos a autocrítica, nós vamos focar um pouco na autocrítica, tá? Só que agora tentando ver primeiro na importância da autocrítica como professor, depois na importância da autocrítica como aluno, depois na importância da autocrítica como cidadão. E aí eu vou delimitar a autoavaliação, faço um processo semelhante, depois delimitar a mudança de atitude, faço um processinho um pouco parecido, tá? Mas vamos lá. Primeira coisa, é importante ser da autocrítica como professor. Para isso, para entendermos isso e os outros, os outros dois tópicos, precisamos entender o seguinte: estou partindo de uma noção de mundo interdependente. Então as coisas elas se relacionam e se influenciam mutuamente. Causas e condições, elas se intercalam, se emaranham de tal maneira que uma causa só é causa por conta de nós estabelecermos ela nesse perímetro de análise, porque em outra perspectiva, ela pode ser uma consequência de outra causa. Então assim vai, ou de outras causas, e assim por diante. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: como professor, nós temos que ter certas noções, né? Isso é interessante, agora vem uma outra coisa, né? Mas interessante saber que, lendo o livro Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire, ele trabalha com o quê? Justamente o que ele considera saberes progressistas para os professores. Olha que interessante, né? Por que interessante? Porque ele estabeleceu justamente, são saberes progressistas para professores. Então são saberes, ou seja, conhecimentos aplicados e aplicáveis que se embasa em perspectivas progressistas para professores que têm essa perspectiva, né? Essa teoria sociopolítica ou socioeconômica, melhor falando, tá? E assim por diante. Então, e o que isso tem a ver exatamente com a autocrítica para como professor dentro dessas relações, etc. Justamente, ele define esses saberes a partir de ter colocado um parâmetro. Qual parâmetro? O progressista. Tá, então qual nossos parâmetros? Qual é os objetivos, as finalidades daquilo que buscamos? As minhas ações, para onde elas nos levam como professor? Como eu penso a pedagogia? Qual eu acho que é o objetivo da pedagogia? O que eu quero da pedagogia, que eu digo, do ensino, da educação? Qual é o objetivo da educação? Vou melhorar aqui, tá? Qual é o objetivo da educação? Eu ter mais claro quais são os objetivos da educação que eu pretendo, eu consigo refletir melhor sobre quais as práticas educativas que eu vou fazer para realizar esse objetivo. E aí eu pensando na educação integral, que é a proposta da LDB e da EBNCC aqui no Brasil, ou seja, desenvolver o indivíduo integralmente. O que seria desenvolver o indivíduo integralmente? Desenvolver o indivíduo integralmente é se preocupar com o desenvolvimento social, seu desenvolvimento emocional, seu desenvolvimento cognitivo, seu desenvolvimento, não digo conteudista, mas dentro da especificidade do componente curricular que eu leciono, que é artes. Então, o pensar tudo isso faz parte, por isso que aqueles vídeos de disciplina. Disciplina também é um trabalho educativo socialmente falando, né? Preparando para o aluno ser atuante na sociedade. O que é atuante na sociedade? Não é simplesmente ele se adequar à sociedade, mas sim se adequar, se assim ele entender que é o melhor após refletir a respeito, ou se posicionar para mudá-la, se assim ele considerar necessário
ou que é o melhor para ele fazer. Tendo isso como perspectiva, tendo isso como finalidade, etc., aí eu consigo pensar nos parâmetros que eu vou analisar na minha autocrítica. Eu vou conseguir observar as minhas atitudes em sala de aula para comparar se é aquilo que eu considero o mais adequado para a finalidade que eu me propus dentro daquele facho de processo educativo. Tá? Como assim? Assim. Se eu penso na disciplina como uma maneira de fazer com que o aluno entenda seu papel como ser social, como uma pessoa que faz parte de uma sociedade de maneira atuante, ou seja, que é capaz de melhorar também não só a si mesmo, como a toda a sociedade na qual ele vive, nossa, é um super... Não. Mas ele, por fazer parte, ele faz parte também dessa mudança, ok? Então, a mudança dessa sociedade que ele vive, micro para o macro, normalmente que ocorre, as minhas atitudes em relação à disciplina, elas têm que estar adequadas para essa finalidade. Então, quando eu for me autocriticar, o que é constante, né? A autocrítica ela tem que ser diária e constante, né? Eu vou observar as ações que fiz nesse dia ou que estou fazendo nesse dia e estabelecer o parâmetro. Falar, opa, é isso mesmo? Opa, não. Mas como resolver, então, a situação de indisciplina, nesse caso, né? Coloco entre aspas. Como resolver essa situação sem se utilizar desse método que não condiz com a finalidade que eu pretendo? E aí que vem todo o instigar para tentar pensar em soluções mais adequadas. Sacou? Então, a autocrítica ela vai me direcionar para essas reflexões, tá? Tanto essas reflexões do que abandonar, essas reflexões do que diminuir, essas reflexões do que melhorar ou cultivar e as reflexões daquilo que eu preciso começar a tentar fazer, que eu ainda não faço. Pegou? Então, essa é a ideia. Beleza? A ideia, então, a importância da autocrítica para o professor é justamente ele melhorar o seu trabalho. Ponto. É isso. É a maneira que nós temos para melhorar nosso trabalho. Melhorar a nós mesmos como profissionais em nosso trabalho. Beleza? Então, ficamos por aqui nesse primeiro assunto. E o próximo será a importância disso para os alunos.